Agora a gente vai fazer os exercícios de isomeria geométrica, ou alguns exercícios. Os primeiros exercícios são exercícios de aprendizagem e alguns de vestibular, então eles são mais simples. E no final a gente tem os exercícios do Enem que a gente vai fazer. Não prestem muita atenção no número das questões, tá? Então, questão 2, que é a primeira. Sobre o composto abaixo, podemos afirmar corretamente que, então, o composto ele já vem com a ligação dupla aparecendo, está com uma linha pontilhada dividindo ele no plano. Então, ele pergunta que tipo de isomeria tem. Aí é bem simples, né? Porque raramente vai aparecer uma situação assim, onde esse carbono ele está com dois ligantes diferentes, então ele passa no teste da isomeria geométrica, e esse carbono também está com dois ligantes diferentes, esse em relação a esse, também passa no teste da isomeria geométrica. Como as coisas iguais estão em lados opostos, ó, um flúor em cima e um flúor embaixo, ele é trans, tá? Ou E, se tu preferir. Bom, então, não possui isomeria geométrica? Errado, ele possui. Apresenta isomeria óptica. A isomeria óptica, pessoal, ela ocorre quando um carbono só tem ligações simples e os 4 itens são diferentes. E no caso, a gente não tem nenhum carbono assim, ó. Esse tem dupla e esse tem dupla, eles não servem. Esse carbono está com dois ligantes iguais, porque ele tem o H e o H, e esse também, e esse está com 3 iguais. Depois eu falo um pouquinho melhor de isomeria óptica, tá? Então não tem isomeria óptica. Apresenta isomeria geométrica e se trata do composto cis. Não. Apresenta isomeria geométrica e se trata do composto trans. É essa aí. Possui um carbono assimétrico. O carbono assimétrico é o carbono que tem 4 ligantes diferentes. Ele é indicado por um asterisco e ele causa essa isomeria que a gente chama de isomeria óptica, tá? Só uma versão rápida e prática. Por exemplo, aqui, ó, esse carbono ligado a qualquer coisa, pode ser aqui NH2 e aqui vamos colocar CH2 e CH3. Não parece, mas na verdade esse é o metil, então ele é diferente desse que é o etil, porque são dois. Aqui tu tem o NH2, o grupo amino, e aqui tu tem o H. 4 itens diferentes, então este carbono merece ser marcado com asterisco. Ele é chamado de assimétrico ou carbono quiral e ele provoca isomeria óptica, tá? Que é o último tipo. Então, não é o caso, não tem esse tipo de carbono. É muito fácil isso aqui, pessoal. Basta o carbono estar ligado a 4 itens diferentes. Se o carbono está ligado a 4 itens diferentes, ele já causa tal de isomeria óptica. Próxima questão, que não tem número. Dadas as estruturas dos ácidos maleico e fumárico, respectivamente, a que tipo de isomeria pertence? Bom, então, aqui tem algumas opções, né? Compensação metameria, óptica, geométrica, tautomeria e funcional. Pessoal, para começar, vamos eliminar algumas coisas bastante fáceis, tá? Isto é um enol, lembra? En, porque tem uma ligação dupla, ol, porque tem um OH, no mesmo carbono. Nenhuma dessas estruturas apresenta um enol. Então, como não tem um enol, e também não tem um aldeído, que é uma ligação dupla com oxigênio e um hidrogênio, isso aqui que tem aqui, ó, é a função ácido, que é um carbono com uma ligação dupla e um OH ao mesmo tempo. Isso é uma carboxila e é um ácido. Pode ver que o que tem é ácido. Não tem como ser tautomeria, porque a tautomeria é a isomeria do enol. O enol virando aldeído ou o enol virando cetona. E não tem essas funções aqui. Isomeria funcional ocorre quando um composto apresenta uma função e o outro apresenta outra. Se por acaso tu não tem nem ideia do que eu estou falando, é porque tu pulou vários vídeos. O primeiro vídeo da isomeria, o vídeo 01, eu reviso o conteúdo das funções. Eu reviso as principais funções que aparecem em prova. Então assiste ele de volta se tu esqueceu, se tu não lembra como identificar que isso é um ácido. Bom, o que tu tem que perceber é que isso é um ácido, um diácido no caso, tem duas carboxilas, e esse também. Então, a isomeria funcional ocorre quando a função é diferente, e não é o caso. Compensação ou metameria é a isomeria plana do heteroátomo. O que é um heteroátomo? Um átomo diferente de carbono e hidrogênio que está no meio da cadeia. No caso, não tem nenhum heteroátomo aqui. Mesma história, se tu esqueceu, revisa lá do começo aqueles vídeos que eu explico tudo em detalhes. Então não tem como ser essa aqui também. Os dois compostos têm exatamente a mesma fórmula. Poderia ser óptica? Para ser óptica, a gente precisa de algum carbono que não tenha ligações duplas. Vejam que esse carbono tem dupla, esse carbono tem dupla, esse carbono tem dupla, esse carbono tem dupla. Todos os carbonos da estrutura, que são só 4, têm ligação dupla. Então já não tem como ser isomeria óptica. É geométrica com certeza. Tá, mas agora me explica. Bom, acontece o seguinte, ó. Tu tem que ver os carbonos da dupla. Os 4? Não, não.
tem que ser a dupla que tem 2 carbonos. Essa dupla aqui, ela contém 2 carbonos. Então, se tu dividir, vamos usar uma cor diferente aqui, se tu dividir exatamente ao meio aqui, aqui também, o que acontece? Nessa estrutura, as partes iguais, que são os hidrogênios, ou as partes mais leves, ficaram do mesmo lado. Então, essa estrutura é cis, ou Z. E, nesse outro, as partes iguais, que são os hidrogênios, ficaram em lados opostos. Então, essa figura é trans, ou E. Ok? Então, no caso, o que acontece? Como ficou em lados opostos, ela é ou melhor dizendo, ele está te mostrando 2 versões do mesmo composto, que é o composto cis e o composto trans. Tá? Então, a resposta certa, a letra C, isomeria geométrica. Agora, uma cadeia fechada. Aqui, novamente, outra questão que eu peguei aleatório, ele queria só que a gente identifique que é ou não é. Ou melhor, qual é o tipo de isomeria. Então, estamos na mesma. Ó. Não é metameria porque não tem heteroátomo. Não é tautomeria porque não tem enol. Não é funcional porque os dois têm a mesma função. Ó. Esse aqui é na verdade não é um hidrocarboneto, é um aleto orgânico. Sempre que tu tem um elemento da família 17 ligado a uma cadeia carbônica, ele vira um negócio chamado aleto. Não esquece, é famoso cloro, brigol, cuidiota, duastato, tossindo. Essa é a família 17. Se alguém da família 17, que são chamados de halogênios, tá? Informação importante, tiver numa cadeia e só tem carbono e hidrogênio e esse halogênio, ele é um aleto orgânico. Bom, ok, os dois são aletos orgânicos, então também não é função. Função é só se a função fosse diferente. É geométrico? Sim. Esclarecendo a ideia, será que tu consegue enxergar que aqui, vamos desenhar dessa forma, é como se fosse um plano, ó. Assim, vamos tentar imaginá-lo tridimensionalmente. É como se fosse um plano. Então, nesse primeiro composto, o cloro ficou para cima e esse CH3 ficou para baixo. Tá, eles não são iguais, não tem problema. Vamos pensar no H, então. O H ficou para cima desse lado e o H ficou para baixo desse lado. Nessa outra estrutura, também imagina como se fosse uma bandeja de pizza quadrada. Eu não estou pensando em comida. O H ficou para baixo e o H ficou para baixo. Só pensando nos iguais. Então, esse composto aqui seria cis e esse composto aqui seria trans. Não esqueçam, pessoal, que a isomeria geométrica pode ser chamada de isomeria cis-trans. E outra informação importante que eu já quero lembrar é o seguinte. Tanto a geométrica quanto a óptica são chamadas de isomerias espaciais, porque elas são tridimensionais. Mas podem ser chamadas de estereoisomerias, porque tem a ver com a tridimensionalidade. Tá? Não sei se vocês já ouviram esse prefixo estéreo em alguma coisa, não no som, mas até tem ligação. Na verdade, esse estéreo tem a ver com tridimensionalidade. Então, tu tem estereografia para imagens tridimensionais e provavelmente o som estéreo é porque ele tem mais uma dimensão diferente do mono. Mas ok, o que importa é que tu lembre que estereoisomeria é uma referência a qualquer isomeria espacial, que é a geométrica ou a óptica. Vamos avançar. Mais uma. Sabendo que a IUPAC, ou melhor, segundo a IUPAC, a nomenclatura correta do composto representado a seguir é... Bem, não está muito bem desenhado. E eles fazem de propósito, porque era fácil eles desenharem isso direito, né? Mas a ideia é que aqui, mais ou menos, tu pode deduzir que o H ficou para cima e o OH ficou para baixo. E lá, o OH ficou para cima e o OH ficou para baixo. Então, eles estão atravessados. Ele é um composto... Bom, qual seria o nome dele normal? Para começar, ele tem que ter a palavra ciclo. Ele tem que ter a palavra ciclo porque é uma cadeia fechada. A cadeia fechada dele, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Vamos destacar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que tomar cuidado nessa pequena curvinha aqui, ó. Tem 5 carbonos. Então, ele é pente. Aí, entre os carbonos, só tem ligação simples. Então, a gente usa AN. O nosso esquema aqui é que tem o OH. O OH, pessoal, ele é OL. Então, tu vai ter que começar a escolher um deles para ser o primeiro, por exemplo, este, e usar o caminho mais perto, ó, porque se for por cima, 2, 3, 4. E se for por baixo, 2, 3. Então, esse é o caminho correto. Ó. Ele é ciclopentan 1,3. E aí, tu vai indicar, né, que tem o OL. Então, é 1,3 de OL. Esse é o nome oficial, certo?
Mas agora eu vou explicar um detalhezinho aqui. Bem, então, a questão é que diz que é IUPAC, mas sinceramente não é. Eu até testei a nomenclatura e fui pesquisar a respeito do composto, e o nome correto dele é esse que eu escrevi. Não é que isso está errado, tá? Isso aqui é uma outra nomenclatura, mas não é a IUPAC, ou essa questão talvez seja muito antiga. Aí sim, se ela for, sei lá, muito, muito velha. O que acontece? A ideia é que chamar de dihidroxiciclopentano, pelo menos a pessoa entende igual o que quer dizer, tá? Porque o OH é o hidroxi. Então, eu poderia dizer que no 1 e no 3 eu tenho dihidroxi. Aí nos sobra 1,3 de hidroxiciclopentano, aqui também 1,3 de hidroxiciclopentano. Mas agora tu tem que apreciar que as alternativas falam em trans e falam em cis. A gente já sabe que 1,4 está errado, é o caminho maior, tá? E a gente já sabe que essa está errada porque nem sequer contempla isso. Bom, como é uma cadeia fechada, a gente pode considerar a questão de ficou em cima ou ficou embaixo. Então, o OH ficou para baixo, o OH ficou para cima. Eles ficaram atravessados. Esse é um composto do tipo trans. Então, o nome verdadeiro dele, de acordo com a IUPAC, e ainda tem outra forma de nomear, mas não vamos entrar em detalhes, transciclopentan 1,3-diol. Esse é o nome verdadeiro, tá? O nome oficial. Popularmente, se tu jogar o dihidroxi para frente, aí tu encontraria a alternativa D, ok? Bom, mas pessoal, não é comum e nunca aconteceu no Enem de alguém dizer assim, ok, essa é a nomenclatura usual, me diga a nomenclatura oficial, ou então, não, isso até poderia acontecer, mas mostrar uma alternativa com a usual e outra com a oficial e pedir qual é a oficial, isso é difícil, pessoal, nunca aconteceu no Enem. Então, mas de qualquer forma, caso acontecesse, é essa nomenclatura quebradinha, onde a gente coloca a função no final que a gente usa, tá? E agora começamos as questões do Enem. Em algumas regiões brasileiras, é comum se encontrar um animal com odor característico, o zorrilho. Esse odor serve para a proteção desse animal, afastando seus predadores. Um dos feromônios responsáveis por esse odor é uma substância que apresenta isomeria trans e um grupo tiol ligado à sua cadeia. A estrutura desse feromônio que ajuda na proteção do zorrilho é... Então, o que é um grupo tiol? A primeira coisa que eu preciso que vocês lembrem para a prova do Enem é a coluna 16, junto com outras, tá? A família, lembrem-se que colunas são famílias, elementos que possuem propriedades similares. Vocês podem memorizar ela assim, ó. Os sete porquinhos livres, tá? Essa é a coluna 16, bem fácil de memorizar, talvez a mais fácil. E o S é o enxofre. O que ocorre? O oxigênio é um dos átomos mais comuns, depois do hidrogênio, em compostos orgânicos. E ele gera, por exemplo, os álcoois, que têm OH, gera as cetonas, que possuem uma ligação dupla com o oxigênio no meio da cadeia, gera éter, que possui um oxigênio entre carbonos. Bem, se eu substituo o oxigênio pelo enxofre, que como está na mesma coluna tem comportamento similar, ele vira novos compostos. No caso, isto é um tioálcool, isso aqui vai ser uma tiocetona e isso aqui vai ser um tioéter. Não esqueçam. Dificilmente alguém peça o nome, tá? Provavelmente só do tiol, é muito fácil, porque em vez de ol vira tiol. E a cetona vira tiona, tá? Então, por exemplo, isso aqui é a propanona, isso aqui seria a propanotiona. Agora, no caso, o éter, se transformar num tioéter, ninguém vai pedir esse nome, tá? Porque isso aqui se chama metilsulfanilmetano, nunca apareceu que eu tenha visto nem no vestibular normal. Bom, mas vamos voltar para cá para o que importa. Isso aqui é tiol. Tu tem que lembrar, não é a primeira vez que apareceu no Enem, tá? Já teve mais uma vez que apareceu a função tioálcool. Então eu preciso de algo que tenha tiol. Se alguma coisa aqui não tiver SH, eu já elimino. Olha só, a alternativa D e a alternativa E. Isso aqui, pessoal, não é um tiol nem um tioálcool. Isso aqui é um tioéter. Podemos eliminar. Agora, nos sobre essas três. Todas elas têm um SH. Eu preciso de isomeria trans. Nota que se um carbono possui dois ligantes iguais, ele não passa na isomeria. Então esse aqui não tem isomeria geométrica, não importa o lado direito. Se um carbono falhar, já não dá. Esse carbono tem dois ligantes diferentes, esse também tem.
Esse também tem dois ligandos diferentes, esse também tem. Então, os dois têm geométrica. Agora, a gente divide ao meio aqui, ó. Assim. Bom, nesse da letra C, as coisas iguais ou menores ficaram do mesmo lado. Então, ele é cis. E o da letra B, as coisas iguais ficaram em lados opostos. Ele é trans. Então, a alternativa que a gente está procurando é a letra B. Ele possui o tiol, o grupo tiol, e ele possui isomeria geométrica do tipo trans. 49. O citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas plantas como o capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. É muito engraçado essas questões que tem um monte de números só para a gente confundir. Então, tu tem que ler com muita atenção para ver se... Agora eu já vou comentar sobre ler com muita atenção, já já. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante a um feromônio liberado por elas. Sua fórmula molecular C10H16O. Com uma cadeia alifática de 8 carbonos, 2 insaturações nos carbonos 2 e 6 e 2 grupos substituintes metila nos carbonos 3 e 7. O citral possui 2 isômeros geométricos, sendo trans, o que mais contribui para o forte odor. Alifático é uma referência a não ter benzeno. Para que se consiga atrair um maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizado é... Vamos traduzir isso aqui de novo, então. O que acontece? A gente tem uma estrutura que tem 2 insaturações nos carbonos 2 e 6 e 2 grupos substituintes metilas no carbono 3 e 7. Temos que começar numerando os carbonos, tá? Então, qual é a ideia? A gente precisa do citral, tá? Que é esse composto que ele está dizendo, então tem 5 alternativas. Ele pergunta assim, olha, nessas alternativas aí está o citral. Eu vou te dizer as características dele. As características são, ele tem 2 insaturações, que são ligações duplas ou triplas, neste caso duplas, e também tem 2 radicais metila, ou seja, metil, 2 carbonos. As posições são tais. Bom, mas acontece o seguinte, como ele tem ligação dupla, ele provavelmente sofre de isomeria geométrica. E existem 2, existe o cis, existe o trans. O trans é o que causa o odor mais forte, portanto, é o que vai atrair mais abelhas. Resumindo, a pergunta é, qual das alternativas tem o citral e versão trans? Vamos lá? Lembrando, pessoal, que nós temos que saber identificar carbonos. Aqui tem um carbono e ele é o carbono 1. Aqui, carbono 2. Por que esse é o 1? Porque a gente começa sempre mais perto daquilo que a gente quer indicar. Alguma coisa de destaque, como um oxigênio, um OH. Aqui tu tem o carbono 3, depois o 4, depois o 5, 6, 7 e 8. Ok. Repara que essas pontas saindo são carbonos também. Então aqui tu tem um carbono também e aqui tu tem um carbono também. Eu vou pegar essa letra A e analisar se ela está dentro dos critérios. Ó. Ele diz assim, ó, 2 insaturações nos carbonos 2 e 6. Aqui tem uma insaturação, que é uma ligação dupla, entre o 2 e o 3. Isso significa que ela começa no 2. E a outra, ela começa entre 6 e 7, começa no 6. Então esse requisito foi atingido. Depois diz aqui, ó, substituintes metila. Metila é sinônimo de metil. Ele está dizendo, o que é o metil? É um carbono ligado na cadeia, tá? Tem um carbono ligado na cadeia aqui, ele é o metil. Repara que um deles está no 3 e o outro está no 7. Então isso aqui também vale. Ah, é a letra A. Calma, calma, vamos ver. Então vamos começar a verificar isso para todos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Tu viu que as duplas têm que ser entre 2 e 6? Tá, então ele passou nesse teste também. Vamos fazer isso para todos. Carbono 1, aqui é o carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 e 6. Também, ó. Então esse também passou nesse teste das duplas. 1, 2, 3, 4, 5 e já não deu. Essa ligação dupla está no carbono 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui já pode ser eliminado, porque as duplas têm que começar no 2 e no 6.
1, 2, 3, 4, 5. Também não deu. Então já eliminamos duas alternativas. Agora, vamos ver o seguinte. Eu preciso que o metila, ou metil, esteja no 3 e no 7. Esse já tinha passado, né, nesse requisito. Olha só, o radical metil, que é essa ponta, está no carbono 2. Então, eliminamos a letra B. Aqui, ó, o radical metil, ele está saindo desse carbono, ele está no carbono 3. 4, 5, 6 e 7. O outro está no 7, então esse aqui passou no segundo requisito. Bom, agora só sobrou essas duas alternativas, ou é A ou é C. Bom, então agora eu vou apagar a numeração aqui, limpar um pouco o composto, para a gente entender, ou pelo menos o que der para apagar. Aí tá. Bom, como eu vou saber agora qual deles é? Porque se os dois passaram nesses requisitos, qual é? Agora eu tenho que ver o seguinte, pessoal. Essa dupla, ela não gera isomeria geométrica. Como tu sabe? Porque aqui tem um carbono, um CH3. Aqui tem outro carbono, outro CH3. Então não tem geométrica. Calma, um composto pode ter geométrica por várias duplas. Aqui está uma estrutura que gera isomeria geométrica. Porque esse carbono, ele está ligado numa coisa para cima, que é tudo isso daqui, e numa coisa para baixo, que é só um CH3. Eu vou passar limpo esse composto para te entender do que eu estou falando. A letra A ela tem um carbono aqui, depois outro aqui e aqui. Aí aqui tem uma ligação dupla. Depois ele tem essa sequência, né? Assim. Aí aqui tem o radical metil. Aqui tem a ligação dupla de novo. Aqui tem um carbono. E depois tem uma ligação dupla com oxigênio. Tá aqui. E o composto de baixo, ele é quase igual. Assim. Aqui. Depois para baixo, para cima, para baixo. Tá o radical metil aqui. A ligação dupla. Um carbono para cá. E o O. O que eu tenho que analisar, pessoal, é o seguinte. Este carbono, vamos botar um carbono assim, ele está ligado no CH3 e em toda essa estrutura esquisita. O seu irmão gêmeo está ligado no mesmo CH3 e em toda essa estrutura esquisita. Como tu pode ver, o R1 aqui é diferente do R2. Aqui também. Então, ele já passa na isomeria geométrica. Esse outro, esse H, eu posso considerar que ele está para cá. Agora eu quero que tu repare como o Enem escreveu. Nessa estrutura, ele escreveu o carbono 2 e esse carbono daqui, ó, tá? O carbono 2. Ele colocou o carbono para baixo e o OH. Então, para cá para baixo ficou isso. Agora, nessa estrutura que está aqui, tem que ser os carbonos da dupla, esse é o carbono 2. Ele está ligado no H, vamos escrevê-lo assim, e essa coisa, CHO, está para cima. Vejam, ó, esse é o carbono 2. Se tu passar a linha aqui, o carbono e a dupla com O ficou para cima. E aqui, o carbono e a dupla com O ficou para baixo. Se tu passar dessa forma. Então, repara que eles inverteram isso aqui, comparando um composto com outro. Tá, mas e agora como eu sei qual é o cis e qual é o trans? Ok, lembra, a coisa mais complexa está do mesmo lado, ou a coisa mais simples está do mesmo lado, ele é cis. Repara que o que é mais complexo, vamos olhar esse da letra C. Aqui tu tem um CH3. Ele com certeza é muito mais simples que toda essa estrutura, ele é mais leve. Aqui tu tem um H para baixo. Ele é muito mais leve do que essa estrutura que está aqui. Então, os dois mais leves ficaram do mesmo lado. Quer dizer que a letra C, ela é cis. Enquanto que aqui, o CH3 ficou no lado oposto do H. Então, esse aqui é trans. Notando que aqui deveria ser E e aqui deveria ser Z. Complicado? Imagino que sim. Tenta acompanhar e olhar de volta essa explicação para ver se tu compreende, tá? O ponto era analisar essa ligação dupla, cortá-la ao meio e ver o que tinha de mais leve. Claro que ainda por cima tinha um hidrogênio que não estava aparecendo aqui. Bom, voltando para a questão, qual é o ponto? Dividindo aqui, esse composto aqui era o cis, porque aqui tinha um H, e esse composto, dividindo aqui, ele é o trans, porque o H ficou do lado oposto do CH3. Como a gente estava procurando o trans, era a letra A. Eu ia chutar desde o início na letra
Ok, não posso dizer nada. Não, mas pessoal, esse é o método de resolução. Obviamente eu demoro bastante explicando, porque eu quero que tu saiba em detalhes a justificativa, porque no Enem desse ano, de repente, é outro composto, outra estrutura, mas o que importa são as ideias para poder resolver. Mais uma. A busca por substâncias capazes de minimizar a ação do inseto que ataca as plantações de tomate no Brasil levou à síntese e ao emprego de um feromônio sexual com a seguinte fórmula estrutural. Uma indústria agroquímica necessita sintetizar um derivado com maior eficácia. Para tanto, o potencial substituto deverá preservar as seguintes propriedades estruturais do feromônio sexual: função, cadeia normal, isomeria geométrica original, ou seja lá que isomeria geométrica tiver aqui, tem que conservar. A fórmula estrutural do substituto adequado ao feromônio sexual obtido industrialmente é: então, né, mais um feromônio, mais insetos, abelhas. É que, pessoal, é uma aplicação real, tá? Porque podiam ser questões médicas também, mas seriam mais complexas ainda. Então a questão aqui é que na natureza, na bioquímica, esse tipo de comportamento dos compostos químicos é muito importante. Por isso que é tão comum que o Enem trate desse assunto, tá? Não eu falo de brincadeira, mas não é porque o Enem é fanático por isso, e sim porque é uma aplicação real. Bom, primeiro passo, eu tenho que ver se conserva a mesma função. O que é isso aqui? Que função é essa? Para começar, tem 2 oxigênios, tá? No momento que tem 2 oxigênios, se uma função não tiver os 2 oxigênios, eu já posso eliminar, que é o caso dessa aqui. Repara que aqui diz OCO, ok? Aqui diz O, tem um carbono, outro carbono e depois o O. Colocaram um outro carbono no meio, então não é a mesma coisa. Tá, mas e que função é aquela? Então, né, o pessoal é muito engraçadinho, mas acontece que isso aqui, ó, liga aqui, carbono, vai direto no O. E aí vem um outro carbono, o que acontece? Tem um O aqui. Bom, o que ocorre, pessoal, é que esse O vai estar ligado dessa forma e depois vem um CH3. Eu nunca quis saber que era isso na vida. Bom, como tu ia fazer? Ó? Acontece que aqui, pessoal, vamos analisar isso aqui com calma. Esse CH3, ele está junto com O. Então, tu poderia até deduzir que seria uma ligação simples. Só que se isso for verdade, a gente fica com carbono incompleto. Porque esse carbono aqui, ele estaria fazendo uma ligação para a direita, uma ligação para a esquerda, e cadê o resto? É hidrogênio? Não, não é, até porque apareceria nessa estrutura. Então, o que é? Bom, isso foi uma forma bizarra de representar um éster. Não é a forma normal, não é. Por que fazem isso? Palhaço? Tá, não vou usar esse termo. Não sei, pessoal. Sei lá por que fazem isso. Mas acontece, tá? Bom, agora que sabemos que se trata de um éster, eu preciso das mesmas funções. Mas eles não estavam contando com que eu percebesse isso, porque olha só, as alternativas elas são iguais, ó. Então agora eu preciso dar próximo critério. Mesma função orgânica, tá, esses aqui passaram. Cadeia normal. O que é cadeia normal? Não pode ter uma ramificação. Não pode ter metil, não pode ter etil. Esse oxigênio aqui não é uma ramificação, pessoal. Isso faz parte da função éster. Então esse carbono aqui é uma ramificação. Isso aqui é um metil. Então cai fora a letra B. A gente já tinha eliminado a A e a D. Ok, chegamos no mesmo problema. Cis ou trans. Aqui eu tenho vários carbonos de isomeria, pessoal. Esse carbono, ele é de isomeria geométrica e ele é cis, porque olha só, ele tem 2 Hs desse lado, cis. Esse carbono também tem isomeria geométrica do tipo cis. E esse carbono, esse par de carbonos, tem um H para cá e um H para cá. É só tu cortar o meio, é sempre cortar o meio, tá? Então ele é trans. Ou seja, ele tem que conservar a mesma isomeria. Ele tem que ser cis, cis, trans. Se uma tiver diferente, está errado. Vamos ver? Esse é cis, porque cortando ao meio, os Hs ficam do mesmo lado. Esse é cis, porque os Hs estão do mesmo lado. E esse é cis, porque se tu cortar aqui, ó, os Hs estão do mesmo lado. Então esse é cis, cis e cis. No caso, a gente indica isso com números. A gente, contando a partir daqui, ó, esse seria... Bom, aqui é uma estrutura um pouco mais complicada, mas digamos que a gente numeraria as duplas. Então, se esse fosse o carbono 3, a gente diria 3 cis, 5 cis, 6 cis. Bom, aqui é cis,
cortando ao meio. Aqui é cis também. E aqui é trans. Neste caso, era só tu perceber que era igual, tá? Então, esse cis e trans é a alternativa que a gente queria, letra E. Questão 52 e última. Os feromônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma espécie. O primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância produzida pela mariposa do bicho da seda, parecido com a questão anterior. O uso de feromônios em ação de controle de insetos praga está de acordo com o modelo preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente específicos. É isso que quer dizer. Altamente específico significa que se ele tiver um átomo em outra posição, ele não vai funcionar. E seus compostos químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado no quadro. Então tá aí o quadro, tá? Com 5 compostos. E cada alternativa que está aqui do lado indica um composto diferente. Considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria, olha ali, estereoisomeria, tá aqui, apresentada pelo bombicol, é também apresentada pelo feromônio utilizado no controle do inseto. Eu sei que vocês já passaram por uma etapa da prova. Pessoal, vocês estão prestes a fazer a prova de exatas, química, física, matemática, biologia. Eu sei que vocês têm que ter atenção em tudo, mas prestem o máximo de atenção. Não custa reforçar. Faz a questão com o máximo de atenção. Só para te ter uma ideia, eu estava correndo, selecionando questões aqui para fazer sobre isso, e aí eu comecei a quebrar a cabeça, do tipo, peraí, nenhum deles é isômero. Por quê? Porque não são, porque eles não têm a mesma fórmula. Eu pensei, eles não têm a mesma fórmula que esse aqui, como é que eles vão ser isômeros? Isso aqui tem 2 O's, esse aqui tem O e N, esse aqui tem esse aqui, ó, ele tem 2 O's, esse tem o OH. E eu quebrava a cabeça dizendo, peraí, não sei qual é a resposta certa, como assim? Isso que eu já tinha feito essa questão antes, eu que esqueci, ano passado, retrasado. Aí eu reli a questão. Ele não está pedindo o isômero, ele está pedindo qual é o que tem o mesmo tipo de isomeria. E eu, por ler às pressas, não me dei conta disso. Quanto tempo eu perdi pensando, contando carbonos e não sei o que para verificar se era igual? Minutos perdidos à toa. Se eu tivesse lido com mais atenção da primeira vez, eu teria poupado isso. Então agora, prestando atenção, por isso que eu digo, prestem muita atenção. Prestar atenção evita perdas de tempo, e o tempo é precioso, pessoal. Então olha aqui, ó, a estereoisomeria que também seja apresentada. Então eu não quero um isômero, porque nenhum deles tem a mesma fórmula. Eu quero um que tenha a mesma isomeria. Que isomeria tem aqui? Bom, aí é que está. Repara que essa ligação dupla aqui, ela tem os H's para cima. Ela é do tipo cis, isomeria geométrica cis. E essa ligação dupla tem os H's para baixo, mas dá na mesma, ela é cis também. Mas qual é a isomeria que eu vejo aqui? Geométrica. Se tivesse um OH em outra posição, e aqui tivesse um OH diferente, alguma coisa assim, mas não importa, porque fala estereoisomeria. Estereoisomeria ou é óptica ou é geométrica. E a primeira coisa que tu pode tentar é geométrica, porque tu viu as ligações duplas na hora. A óptica tu teria que analisar carbono por carbono. E poderíamos fazer isso, tá? Eu só não quero fazer para não estender, mas cada carbono desses aqui tu vai eliminar porque eles têm ligantes iguais, que são hidrogênios. Bom, eu preciso de alguém que tenha isomeria geométrica. Então aqui não tem, porque não tem dupla entre carbonos, aqui não tem dupla entre carbonos. Aqui até tem uma dupla entre carbonos, mas olha só, esse ligante é igual a esse. Então se tem ligantes iguais, não tem geométrica. Aqui não tem dupla, não é geométrica. Pronto, diretamente o tomate. Ou escobripalploides absoluta. Isso aí. A letra E. Tá? Repara que aqui ele não é a mesma estrutura. Essa substância ela não é isômera do bombicol. Mas ela apresenta a mesma isomeria, ou melhor, a mesma estereoisomeria. Tá?